poemas. Os belos poemas de Maria Cecília Nastergalli. É uma poeta maior, a jovem que escreveu esses poemas aos 20 anos. E vou receber o filho dessa poeta, um grande ator brasileiro, na ilha cercada desses versos. Eu procuro alguém para fazer uma poesia comigo. Tem que ser terno e triste. É essencial que seja triste. Gestos de poeira, muita saudade, medo. Os olhos de até logo com jeitinho de adeus. Tem que ser distraído, sorrir à toa, sempre querer chorar, mas nunca conseguir. E ter amado, muito. E ter sofrido. E andar de poeta que fala sozinho. E falar muito abandonadamente. É preciso ter jeito de quem está querendo ser criança outra vez. E as mãos de um jardineiro quando está chovendo. Que nunca saiba como começar a falar, mas sempre saiba como começar a sorrir. Mas a maior urgência que existe, o essencial, muito essencial, é ser imensamente triste. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Pensando em ti. Eu canto a arte elástica. Até logo, mariposa. Vou fechar a porta e deixar você no escuro. Pode se debater entre as paredes, lutar em vão, cansar-se, esmorecer. Pode morrer. Eu vou fechar a porta e deixar você no escuro. E a mão erguida, pois se erguera, baixou devagarinho e sofreu como só as mãos sabem sofrer. A história terminou, mas a dorzinha persiste. Talvez cinema adiante, talvez Connell, talvez tristeza não seja tão fácil da gente dizer que acabou. Talvez festa. Festa, um baile de formatura bem chato para fazer do sofrimento irritação. Ou Fernando Pessoa, Vinícius, Garcia Lorca. Ou entrar na natação, tênis, ping-pong. Talvez choro. Talvez pedir aumento, faltar no dentista, sapatos novos, sei lá. Bem-aventurados são os ursos, porque deles é a hibernação. Ai, mãe. Te recebi aqui numa ilha cercada de versos Da mamãe. da mamãe, da sua linda mãe, não é? Foi gostoso. É. E também foi um fetiche gostoso poder estar nos teus cenários um pouquinho. É, Maria Cecília, minha mãe, que escrevia poemas tão bem. E que fez a vida dela um poema mesmo. Ela interrompeu a vida dela cedo, amou bastante, sofreu, foi bonita, os homens gostavam dela. Deixou um filho ator no mundo, né? No Brasil. Que deu voz aos poemas que ela escreveu. Foi. Né, em silêncio. Sabe que eu passei a minha vida tentando construir uma imagem, claro, da mãe. E eu tive esse desvio de rota bonito, de perder a mamãe cedo demais,
E cedo demais também ter a família reconstruída. Meu pai se casou rápido. Mas eu sempre soube que a minha mãe era a Cecília. Nunca fui enganado com relação a isso. E Desde cedo... não me lembro de um momento em que eu não soubesse. Entendi. Não me lembro desse momento. Lembro da Carmen, minha mãe, minha madrasta, me fazer ajoelhar na beira da cama antes de dormir e rezar pra mamãe. Pra Cecília? Pra Cecília. Falava agora... Todo mundo ia rezar, né? Eu tenho 3 irmãos. E não que a gente fosse muito católico, mas tinha essa onda de dar uma rezada. Tinha muito aquele Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Quase toda noite a gente falava isso. E ela falava, você fala pra Cecília. Então ela estava me preparando, eu acho, para não ter um baque um dia, ao saber que eu não era o filho dela. Então eu fui construindo uma imagem de Cecília, com as fotos da mamãe, com as músicas que a mamãe gostava. Meu pai conheceu minha mãe nos ensaios da Traditional Jazz Band. Meu pai foi um dos fundadores da Traditional, lá em São Paulo, na USP. Tocava banjo na primeira formação da Traditional Jazz Band. E minha mãe amava música, bossa nova, jazz, tal, samba canção, ela amava samba canção. Isso anos 60. Anos 60. Então tua mãe ia ver os ensaios e levava o violão, depois devia ter umas farras. E eles se conheceram nessa coisa. E tua mãe também tocava? Tocava e tocava bem. Violão, não fazia parte da banda. Não fazia parte da banda. Mas era envolvida com isso, ela gostava disso. E eles se conheceram, foi um namoro musical. E aí, meu pai me apresentava muito minha mãe através das canções que a minha mãe gostava. E ela escreveu uma pequena obra, foi o que deu tempo, nos poucos 22 anos que ela viveu. Hoje em dia já nem acho tão pouco. Perto de um Bichner, que com 23 anos deixou aquilo, né? Morreu 23 anos, eu sou um doido pelo Bichner, eu acho o Voids uma loucura. Você fez Eu já fiz 2 vezes. Eu acho o Voids aqui um negócio. E você tinha feito já essa associação, que o George Bichner morreu da idade da sua mãe? Você nunca tinha feito acho que hoje foi a primeira vez que eu pensei nisso, assim. Claro que todo mundo que morre cedo, eu boto meio que na minha genealogia, né? Eu falo, esse cara também era poeta e também morreu. Pra saber do que deu tempo, que fez. A grandeza da vida, aos 20 anos também. Eu acho uma loucura. Mas tudo isso, então, para contar que a mamãe deixou uma pequena obra, que eu editei agora por ocasião da Flip, com a editora Polvilho, de BH, um livrinho bem artesanal, que eu repeti um pouco. Eu queria que as pessoas tivessem um pouco a sensação que eu tive quando meu pai me deu. Eu recebi os poemas no dia que eu soube do suicídio. Eu sabia que minha mãe tinha falecido, sempre soube, mas não sabia como. Porque tem um tabu, né? E as pessoas consideram uma coisa pesada. E não deixa de ser. É uma quebra de braço final aí com Deus. Na verdade, talvez o único ato realmente profano, se você é muito religioso, talvez fosse esse, né? Você acabar com a vida. Então, eles iam me enrolando, né? Morreu do coração, morreu em decorrência da gravidez. E aí, uma hora eu parei de perguntar. E com 16 anos ele me deu, então, os poemas, contou como foi. E disse, se você quiser saber mais, tá aqui. Tá aqui a pequena obra dela. Talvez aí você tenha alguma pista. Era o quê? Era um caderno? Eram folhas soltas numa pasta. Manuscritas? Não, batidas uma Olivetti, que eu tenho até hoje. A Olivetti dela você tem? Tudo que era dela meio que ficou comigo. Que aí a gente entra na coisa do livre-arbítrio mesmo, no mais profundo do que a gente possa ir nessa questão, né? Você acredita, então, que a gente tem direito ao livre-arbítrio e que a vida é muito decidida por você também? Então você tem que encarar o suicídio também como uma das possibilidades de decisão de alguém jovem, saudável, que por algum motivo decide que não vai mais brincar disso, né? E eu respeito pra caramba, sabia? Eu respeito pra caramba, apesar de preferir ter conhecido a Cecília. Mas agora eu tô nesse reino da utopia dançante. Toda noite eu faço a peça, falando os poemas dela, cantando as músicas que meu pai me ensinou. Sou acompanhado por um violonista incrível, um violinista incrível. E faço alguma coisa com ela.
Até contrariando um pouco o desejo dela, quando você não tá calada, como você quis. Primeiro que você fez um filho ator, ou pelo menos um filho que se fez ator. E isso quer dizer que eu sou um bom arauto para ela. E deixou textos, então eu sou o arauto da mamãe, entre outras coisas. E essa missa pagã, isso que eu acho muito maravilhoso do teatro. Dele ser oração, em algum nível, né? E é a oração mais bacana possível, porque eu tenho uma certa sensação, falando a grosso modo, claro, de que a partir de uma hora em que a coisa fica cindida, religiões e teatro, que as religiões, é uma sensação, ficaram ali meio estagnadas, mimando um dogma, sabe? Cada uma mimando o seu dogma. E o teatro foi pra vida, foi pra curra da vida. Pros pensamentos, pra filosofia, pras artes plásticas, pra música, pra televisão inserida, pro cinema projetado nele. Então o teatro foi pra curra da vida, mas continua sendo uma oração. Tá todo mundo reunido, pensando em como a vida pode ser melhor. E claro que nessa peça tem uma coisa, pelo tema, um filho falando as coisas da mãe que morreu, já tem um calafrio um calafrio de cerimônia, né? Que nem um pintor. Pinta várias pessoas, um retratista, um pintor, várias pessoas, mas um dia ele se pinta. Então, você está fazendo um autorretrato como ator. Sim. Agora, você falou uma coisa bonita também, porque não é exatamente um retrato da Cecília, óbvio. É um retrato meu a partir da minha mãe, Exatamente. né? E uma afirmação da beleza dela. Nesse sentido, uma afirmação do caráter trágico da vida. Isso é legal também. A tragédia nos acompanha, morreremos. Exatamente, todos. Né? Deixamos como, na série humana, uma obra artística como o melhor que tivemos. Eu acho que é só o que vale a pena. É essa rasga poética que a gente deixou no mundo. Mas você consegue ter uma visão de mundo ampliada por esses outros prismas subjetivos que não poderiam ter sido ditos claramente e que são impressões. E elas também elas entram em você, você pode então começar a ver o mundo de tantas outras maneiras, né? A gente podia ter um mundo todo poético, eu acho. Eu acho. Eu acho que a gente já comeu mosca. Se a gente souber, por exemplo, ver, por exemplo, o movimento como algumas pessoas ligadas à dança, eu vou citar uma, Gelviana, ou Klaus Viana, ligada à dança, que começavam a ver a dança do movimento comum e cotidiano. Como é a dança de um ser fazendo as tarefas cotidianas. Então por que não dançar? Se tá tudo dançando. Tudo dança, tudo dança. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. O seu espetáculo tem música, você canta. Canto. O que você canta? Eu canto coisas que meu pai me dizia que a mamãe gostava. Por Eu exemplo? sempre adorei cantar. Então? Eu canto Sérgio Endrigo, que é uma música romântica. C'è gente che ama mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io che amo solo te, non ti perderò, non ti lascerò, per cercare nuove illusioni. Canto Paulinho Nogueira, menino desce daí, senão você vai cair. Vou subir, subir lá em cima, esquecer a vida aqui, até encostar as mãos no sol. E enxergar um mundo bem pequeno, feito a bola da criança, a rolar nas mãos de Deus. Então, quem sabe se eu voltar, vou acreditar no mundo, aprender a perdoar. Vou saber que o bem da vida é ter paz e uma saudade para enfrentar a solidão. Então eu canto coisas que ela gostava. Aí tem os clássicos que os meninos tocam. Tem Bach, tem Ravel. Você fala em concerto e que você vai consertar o seu desejo através de um concerto. Não é? Tanto que você põe no seu título do seu espetáculo, concerto com SC. Para juntar o concerto de consertar com S,
o seu desejo e concerto de música. De música. Concerto, obviamente, porque eu canto e porque palavra, poema, palavra em teatro, né, Aderbal? É música, no fim das contas, né? Mas, e concerto do desejo, bem psicanalítico mesmo. Desejo, imaginando que seja o que marca, o que define o vivente, o ser vivente, né? É preciso desejar algo para se estar vivo, né? Quase um pressuposto. Estou vivo, então desejo comer, amar, tal. E consertar esse desejo. Consertar um pouco o que dá o meu desejo. Resolver, através de uma celebração, esse meu luto constante com a mamãe. E esperar que daqui para frente também eu abra para outras coisas. Porque esse tema da mãe perdida, do suicídio como alternativa, do abandono que justifica alguns cacuetes meus e tudo, eu queria deixar eles prontos numa peça e a partir daí ver também o que mais eu quero, assim, como pessoa, mais do que como artista, né? Tudo misturado, né? Num mundo indígena, onde a viver também está fazendo, né? Trabalhar é estar fazendo arte, né? Caçar é uma arte. Adoro isso. Fazer comida é arte, né? Adoro isso, assim. Esse que é o tal do melhor dos mundos, assim. Quando eu estava falando sobre não estar tão domado, né? Por uma coisa utilitária, né? Tem que cumprir. Por isso eu acho tão duro fazer, por exemplo, novela. Eu fiz algumas. Mas é duro quando o teu fazer... E o meu é muito... Não é melhor que o de ninguém, não. Até o contrário. Mas eu sou muito... É muito refletido, pensado, sentido, desejado, procurado. Quando isso entra numa coisa meio... de vai lá. Uau! Sabe? Eu falo, gente... Então, quando eu faço novela, eu fico exaurido. Porque eu não consigo ir ali e dizer, é só mais uma cena. Não tem só mais uma cena. O que ele falou? Por que ele disse? Claro que eu me adapto à velocidade, mas eu tô meio que surfando num poema também. Então, se a prática fica muito cartesiana e de horários e de quanto de bope tá dando, não sei o quê, alguma coisa vai sendo currada em mim de um jeito esquisitíssimo. Aí eu descambo para um porre geral, ou para um... Entendeu? Eu falo, não vou me comportar, não consigo me comportar. Agora, se me deixarem ser louco poeta, eu não preciso fazer merda. Que daí eu fico na minha. Entendeu? Se me obrigam a fazer um negócio. Se botam você na linha de montagem. Na linha de montagem, eu fico, vou dizer. Então é isso, consertar o desejo. Como processo de amadurecimento. Quantas pessoas dizem, mamãe, quando eu tiver condições, eu vou te dar uma casa. Pronto, chegou. Isso aí. Chegou a hora, mamãe, agora eu tô com condições, vou te dar uma casa. Agora eu tenho uma casa, vem morar comigo. Vem morar comigo. Muito lindo isso. Achei bonito. E essa casa é o teatro, olha que lindo. Enfim, e aí agora vamos falar de outros filmes, outras peças, outras coisas desse ator. Eu vou te convidar para ir pro meu camarim. Vamos no camarim? O camarim é o último instante de mim. Você acha que a gente é outro em personagem? O ponto a que o Brecht nos leva é essa alternância permanente de a gente ser ao mesmo tempo o boneco e o bonequeiro. E o marioneteiro, eu também acho. Eu tô marionetando ali, as cordas são minhas. É você e ele. Sou eu e ele, que doideira bonita, né? E não é meio a meio, não, é todo a todo. Todo a todo, né? Porque na Santíssima Trindade não é um terço um outro e um terço outro, não. São todos três 100%. Então, aqui nessa relação do ator, são todos dois 100%. Eu fiquei pensando se também não são três. Sabe onde é que está o terceiro? O terceiro está no olhar de quem vê. A gente, para ser a Trindade, precisa do outro. Né? Vem cá, vamos falar de cinema um pouquinho. Você dirigiu um filme. Tem outro já na cabeça? Tenho. Tá ficando bonito na minha cabeça. Ele já existe um pouco.
A Menina Morta existia muito forte antes de ser filmada. Eu achei depois do filme montado, exibido, que ele era um pouco uma confirmação de tudo que foi construído e o presságio. E aí eu tô pressentindo um legal. Chama-se Furo no Muro. Ele tem até nome já. Furo no Muro. Ele tem já uma certa cor. Ele é sobre a dificuldade para amar os homens. É sobre uma mulher vivendo a dificuldade de amar os homens. Amá-los para amá-los. Por quê? Porque eles são... Porque eles são muito incompletos. Então é um pouco... Eu sinto que é sobre isso. E talvez um pouco um elogio, né? Acho que eu passei a vida elogiando a mamãe. É um elogio a essa coisa bonita da mulher, dela mesma gerar. Então talvez eu queira e farei um filme sobre esse valor, sabe? De uma certa maneira, também é uma plataforma para dizer para as mulheres, e eu tenho tido vontade de dizer isso no mundo de hoje, de tudo tão politicamente correto, vocês estão às vezes deixando um pouco de lado o lugar mais lindo para estar querendo se estapear no lugar mais volátil. Talvez eu também queira falar um pouco disso, sabe? Tô falando desse feminismo excessivo, às vezes eu tenho sentido. Você está fazendo algum filme agora? Você faz muitos filmes, né? Eu tenho feito bastante, acho que eu faço bastante. A última coisa muito linda que eu fiz foi uma versão da Serpente para cinema, com um jovem cineasta pernambucano. Do Nelson Rodrigues. Quem é o cineasta? Jura Capella. Ele só tem um longa, chama Jardim Atlântico, pouquíssimo visto. E aí as irmãs são feitas pela Lucélia, as duas irmãs. Então vai ser uma delícia. Foi uma delícia filmar. E a coisa de filmar com a Lucélia foi incrível pra mim. Primeiro porque, óbvio, ela era atriz de Nelson, ele amava ela. Então eu acho que é muito legal ela ser as irmãs da Serpente. E segundo porque eu comecei a ser ator por causa dela. Eu era criança, eu via a Escravizaura. E eu comecei a sonhar. Eu comecei a me interessar. Comecei a ver folhetim, logo depois a Lucélia começou a fazer bastante cinema. Então eu era menino e eu pedia para os meus pais, me leva no cinema. Que eram, em geral, coisas proibidas para menores, você tinha que estar com os pais. E aí eu comecei a ir para o cinema por causa da Lucélia Santos. Então eu tinha um negócio, assim, de fã, de grupo, assim, de trabalhar com a Lucélia, sabe? E tentando ser um ator brasileiro, se é que isso é possível. É verdade, eu tenho essa pretensão de gostar de fazer projetos que eu falo, nossa, que isso é um pouco do Brasil, eu quero, sabe? Sabe o que eu tô com vontade de fazer, Aderbal? Uma curra humanista. Que seriam palavras antagônicas, né? Curra e humanismo. Mas eu tava achando que eu tava com vontade de fazer uma curra humanista. Até pra mim, pra entrar em mim, sabe? Umas coisas legais que teimam a não entrar, que o mundo fica chamando pra fora. Enfia a goela abaixo, humanismo, porra! Exatamente. Para de loucura! Um estupro humanista. Um estupro humanista. Um estupro humanista. Cara, a gente podia terminar, sei lá, com outro poeminha Da Cecília? Da Cecília. Eu tô chamando poeminha por causa do... Tá. Um que eu fale pra você assim? Fale. Direto? Direto. Tá bom. Então vamos. Em geral, é um em que eu tiro todas as luzes de teatro, as luzes bonitas, de cima da plateia, boto uma luz bem de serviço e digo o que eu acredito que Maria queria dizer pra mim, Maria Cecília queria dizer pra mim. É um poema. É assim. É um poema, mas também é um aviso. É um manifesto. Desse jeito você sempre vai ser só. Não seja assim. Tente não ser assim. Em você não há busca. Assim não pode ser feliz. Não é por minha causa que eu digo.
Eu confesso, também minha procura acabou. Mas por você. Pela felicidade de você. Pela ternura. Esse verso vai ficar piegas e comprido, mas não faz mal. Não se você entender que essa minha angústia é por você. Independentemente. Por você. As pessoas. Veja as pessoas como elas são. Eu não acredito que elas precisem tanto de você quanto você precisa delas. E vai ficando tarde. É uma questão de defesa. Não saia por aí assim. Por favor. Não saia por aí assim, tão seguro de si, dispondo apenas de uma saudade apaziguada para cada grande tristeza que deveria sentir. Não seja mais assim. Desculpe eu repetir. Ou não vão querer você. E desculpe também por ter falado tanto. Sei que é bobagem minha, mas eu amo você.